Há aqueles que estão no meio da provação e resolvem abandonar a Deus. É uma escolha. Mas há aqueles que estão no meio da provação e encontram a Deus de verdade. Te Deum laudamus. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou alguns dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos seus discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Jesus começou a mostrar aos discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não te permita tal coisa, Senhor, que isto nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se a Pedro e disse: vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Tenha bondade de sentar, queridos irmãos e irmãs. O evangelho de hoje, ele fala muito sobre nós, sobre a nossa vida, sobre a nossa relação com Deus e sobre o que nós fizemos também com a nossa fé. Até que ponto verdadeiramente nós cremos em Deus? Crer em Deus, ou ter Jesus como nosso Salvador, não é simplesmente dizer da boca para fora, mas crer em Deus é um ato também de ser e de confiar. Confiar na promessa, confiar no propósito, confiar na palavra do Evangelho. A pergunta que Jesus fez aos seus discípulos, ele hoje também fala a nós. E é importante nós primeiro deixarmos claro que muitas vezes nos evangelhos nós vamos perceber a diferença. Naquele tempo disse Jesus à multidão, naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos. Significa que as pessoas que vão receber a mensagem de Jesus são distintas, são grupos distintos. Vejamos, na multidão havia tudo quanto é tipo de gente que seguia Jesus. Aqueles que seguiam porque queriam colocá-lo à prova, como o mestre da lei, os fariseus, os anciãos. Tinham aqueles que seguiam Jesus por causa do pão que ele dava de comer, o evangelho de domingo, ou por causa dos milagres que ele fazia. Tinha aqueles que seguiam Jesus pela doçura, muitas vezes, de suas palavras. E tinham aqueles que seguiam Jesus por causa de quem ele de fato é. Então a multidão englobava todo tipo de pessoa. Já os discípulos
eram aqueles que seguiam os passos de Jesus. E se nós hoje seguimos os passos de Jesus, nós também somos seus discípulos, logo o Evangelho é destinado também a nós. Naquele tempo, Jesus perguntou aos seus discípulos, e hoje ele pergunta a nós: quem dizem os homens que eu sou? E essa pergunta, ela exige de nós, mais do que nunca, uma boa reflexão, um bom exame de consciência, para percebermos quem Jesus é para mim. Porque vejam, hoje, com o avanço da internet, das redes sociais, é muito fácil a gente abrir a rede social e ver várias formas de se apresentar Jesus. Muitos apresentam um Jesus libertador, mas que de libertação não tem nada, nos aprisiona a um modo de pensar somente. Há aqueles que pregam um Jesus sem cruz, e isso é mentira, porque Jesus se prega com a cruz. E é isso que Jesus vem dizer no Evangelho de hoje pela primeira vez aos seus discípulos, que ele teria que ir a Jerusalém e lá ser entregue na mão das pessoas para ser morto, ressuscitar, mas cumprir assim a sua missão. E aquele que primeiro professou a fé em Jesus, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, é o mesmo que depois nega a missão de Jesus, ou não permite que a missão de Jesus se cumpra. E aquele que para Jesus era uma pedra onde edificaria a igreja, se tornou agora pedra de tropeço. E nós precisamos tomar cuidado com o Jesus que eles nos apresentam, sociedade afora, internet afora, mundo afora. Porque se te apresentam um Jesus sem sacrifício, não é o Jesus da Sagrada Escritura, não é o Messias. Se te apresentam um Jesus sem cruz, não é o Jesus da Sagrada Escritura. Porque o Jesus da Sagrada Escritura exige de mim e exige de você uma cruz pesada. Se você quer me seguir, tudo bem, mas renuncie a si mesmo. Tome a tua cruz e me siga. O que nós temos muito hoje é pregador, é coach vestido de pregador da palavra. Desculpa dizer isso, mas a internet está cheio de pregadores, mas que no fundo são coaches de teologia. E apresentam um Jesus que pode te fazer mudar de vida, pode te dar uma casa nova, pode te dar um carro novo, pode te dar um emprego dos sonhos. Cuidado, cuidado. O Jesus de verdade, ele te dá uma cruz, ele muda a vida, mas muda a nossa vida a partir da cruz, de uma mudança de vida. E além disso, nós temos que também hoje aprender a como nós vamos nos relacionar com Deus, com a fé que nós recebemos. Porque vejam, nós já sabemos, portanto, que tem um Jesus, que é Filho de Deus, que é o Messias, o Salvador, que é aquele que exige de nós uma cruz. E seguir Jesus tem a sua cruz, seguir Jesus tem os seus desafios, seguir Jesus tem as suas renúncias para ser feita, seguir Jesus tem os seus sacrifícios. Mas ter fé neste Jesus, ou neste Deus que nos ama, é saber que Ele sempre está zelando por nós. Às vezes parece distante no meio da tempestade, mas Ele sempre está zelando por nós. A primeira leitura de hoje, o Deus que escolhe o povo e cuida do seu povo. E agora vejamos o salmo responsorial do dia de hoje. Ó Senhor, criai em mim um coração que seja puro. Preste atenção, nosso Deus é onipotente. Ele poderia nos dar um coração puro,
no estalar de dedos. Mas Ele quer que nós corremos atrás de um coração que seja puro. E por isso Ele permite para nós os sofrimentos. Cristão sem sofrimento não é cristão. Volto a repetir, cristão sem cruz não é cristão. O Evangelho, Pedro quis se ver longe do sofrimento, mas Jesus o chama e repreende. Tu não pensas as coisas de Deus, tu está pensando como um homem, Pedro. Tu tens que pensar as coisas de Deus, ou seja, tu tens que confiar no propósito de Deus. E o padre está dizendo aqui para você, que não é que Deus te manda o sofrimento, não é que Deus te manda a doença. Quem prega isso está mentindo, mas Deus permite que isso aconteça, para que você cresça na sua fé, e tenha a resposta do Salmo, um coração puro. Se você quer um coração puro, você precisa lapidar o seu coração. Assim como o ouro é provado, precisa ser lapidado. Assim como uma escultura, para tornar uma escultura o que ela precisa ser lapidada. A pedra precisa ser lascada, para poder chegar àquilo que é a pureza do que se desejava chegar. Quando nós queremos ou pedimos de Deus um coração puro, Ele vai nos permitir as dificuldades para crescermos na nossa fé. Ou não é verdade que muitos se lembram de Deus quando estão no fundo do poço e não tem mais saída nenhuma? Há aqueles que estão no meio da provação e resolvem abandonar a Deus. É uma escolha. Mas há aqueles que estão no meio da provação e encontram a Deus de verdade, se deixam purificar, se deixam lapidar, para que um coração seja semelhante ao de Jesus. O que nós temos que fazer enquanto cristãos é ressignificar o nosso sofrimento. Não significa rezar pedindo que Deus nos deixe isentos do sofrimento, mas é dar um novo sentido ao que eu estou passando, ao sofrimento que Deus me permitiu viver. Há um novo sentido que eu preciso dar. E aqui são duas opções que nós temos. E aqui vai medir a nossa fé e o quanto Jesus é de fato para mim o Salvador. Primeiro, eu posso pegar o meu sofrimento e ficar reclamando com Deus o tempo todo do meu sofrimento, da minha enfermidade, da minha doença, da minha família que vive em pé de guerra, do meu emprego que nunca dá certo. Eu posso viver reclamando com Deus do meu problema e nunca ser feliz, viver murmurando o meu sofrimento. Ou eu posso ressignificar o meu sofrimento como um grande dom e sacrifício que eu preciso ofertar a Deus. Como assim, Padre? Não sofra por sofrer. Dê um sentido ao teu sofrimento. Ofereça o teu sofrimento àquele que um dia sofreu também por você na cruz. Ai, estou com uma dorzinha de cabeça. Desculpa, mas isso não se compara à agonia de Jesus na cruz. Eu não estou dando certo no meu emprego, desculpa, mas isso não se compara ao sofrimento de Jesus na cruz. Antes de você murmurar, pense na cruz de Jesus. Por isso que a Igreja Católica, ela precisa de uma cruz com o crucificado, não a cruz vazia. E São Paulo vem dizer isso, que nós anunciamos o Cristo crucificado, que é escândalo para muitos. E para nós, ou para muitos, é um escândalo seguir Jesus mesmo com a aprovação, mesmo com a cruz. Mas o mundo não precisa entender a gente. Quem precisa entender a gente ou o nosso coração é o próprio Deus. Eu devo viver para Deus e não devo viver para os outros. Eu devo me preocupar com a minha imagem diante de Deus e não com a minha imagem diante dos outros. O meu sofrimento diz respeito a mim e a meu Jesus que morreu na cruz por mim, não aos outros. Porque às vezes eu estou sofrendo, aí eu quero trazer os irmãos no mesmo sofrimento que o meu. Não tem aquela pessoa que a gente chega perto, às vezes a gente está reunido,
Aí chega a pessoa que só pensa coisa ruim. Aí o grupo já vai se dispersando, porque ninguém quer ficar perto. É aquela pessoa que tem uma carga pesada, sabe? É aquela pessoa que ninguém quer ter perto, porque só fala desgraça. Esquece de falar da beleza da vida. Agora chegue perto de uma pessoa que tem pureza no coração, que mesmo que tenha sofrimento, mas tem alegria no coração. Santa Teresinha do Menino Jesus não foi assim? Ela não sofreu no Carmelo? Sofreu muito, mas ela fez do seu sofrimento um sacrifício agradável a Deus. Viveu a vida inteira quase que buscando qual seria a sua vocação, até que ela descobriu: a minha vocação é o amor. Amar, sobretudo amar aquele que deu a vida por mim. E é isso que é ressignificar o sofrimento. E esses dias eu recebi no WhatsApp que o padre nem sempre recebe só aqueles bom dia cheio de florzinha. A gente recebe um conteúdo legal às vezes também, né? E nesse vídeo, eu acho que era um filme ou uma série, não sei, mas era um padre que estava num julgamento, no tribunal. Aí foram questionar ele sobre Deus, sobre o sofrimento e tudo mais. Aí ele dizia, né? Não lembro ao certo as palavras, mas era mais ou menos assim: eu pedi a Deus saúde e Ele me deu doença para enfrentar. Eu pedi a Deus sabedoria e Ele me deu problemas para resolver. Eu pedi a Deus força e Ele me deu obstáculos para superar, para vencer. Deus trabalha desse jeito. Deus permite que o sofrimento venha para que a gente cresça na fé. Por isso que Jesus repreendeu Pedro, porque Pedro ainda estava pensando a lógica do mundo, ainda queria só aquilo que era agradável, queria um Jesus sem o sacrifício, queria um cristianismo sem a cruz. E mal sabia ele que o destino final dele era também uma cruz, mas que aquela cruz seria para Pedro uma grande prova de amor ao Cristo. Tanto é que ele se permitiu crucificar de cabeça para baixo, para não ser digno de ser crucificado como um mestre que morreu por ele. Por isso, meu irmão e minha irmã, se o problema surgir na tua vida, louvado seja Deus. Se a dificuldade surgir na sua vida, louvado seja Deus. Se vier uma enfermidade na tua vida, louvado seja Deus, porque é Deus te dando uma oportunidade de se aproximar mais dele. É Deus te dando uma oportunidade de oferecer a Ele um sacrifício que lhe seja agradável. É Deus te dando a oportunidade de você imitar na sua vida, na sua carne, as chagas do teu Salvador, as chagas do teu esposo, as chagas do esposo da igreja, aquele que não pensou duas vezes, mas apenas se deixou conduzir para cumprir a sua missão. Se deixou ser humilhado, ser chagado, para poder cumprir a sua missão. Então, às vezes na sua vida, quando você parecer desanimado, pense na cruz que te salvou. Pense neste sacrifício que você vai oferecer a Ele. Porque Deus não quer te castigar, mas Deus te quer dar esta oportunidade de se aproximar dEle. E você é tão importante que vale um crucificado. Você é tão especial para Deus que valeu um crucificado. E talvez essa seja a verdade que nós católicos precisamos começar a dizer hoje na sociedade. Você é importante, que valeu um crucificado. Às vezes na internet a gente fica compartilhando receita de bolo, né? O padre agora ultimamente tem compartilhado receita fit que o médico mandou. Então assim, a gente vai compartilhando tudo. E às vezes as coisas relacionadas ao Evangelho são as últimas que nós pensamos a compartilhar. E o mundo hoje precisa ouvir. Em meio a tanto sofrimento, em meio a tanta desgraça neste mundo, o mundo precisa ouvir: você é tão especial que valeu um crucificado.
E eu te desafio hoje, você que tem rede social, você que tem o WhatsApp, a chegar em casa, para não usar celular dentro da missa, mas chegando em casa, bote lá no grupo da família: você é tão especial que vale um crucificado. Lá no Instagram, marque a paróquia: você é tão especial que valeu um crucificado. Para que o mundo comece a saber ou a ouvir que eles são especiais, mas que eles precisam do sofrimento, da cruz, para poder chegar até Jesus. A cruz vai vir, a dificuldade vai vir, mas não termina no sofrimento, porque o que Deus tem reservado para nós é um bem tão grande que ninguém jamais conseguiu mensurar o que é o céu que está à nossa espera. Mas o céu é porta estreita, o céu é a cruz, o céu é também um caminho da dificuldade, não a porta larga. Fuja de toda a doutrina que te apresenta um Jesus que te dá um caminho de facilidade. Largue essa doutrina, abrace a tua cruz e reze para que Jesus caminhe contigo, juntos até o reino dos céus. Amém? Vamos ficar em pé? E o meu coração deseja te encontrar, como a terra seca anseia pela chuva. Vem me saciar, pois eu descobri que aqui é o meu lugar. E o meu coração deseja te encontrar, como a terra seca anseia pela chuva. Vem me saciar, pois eu descobri